E hoje eu vou fazer o teste inacreditável. Por que inacreditável? Vou colocar uma das melhores placas de vídeo, que é a RTX 3080, com um dos CPUs mais baratos que você encontra hoje. Eu paguei R$130, agora ele subiu um pouquinho, tá uns 200 e pouco, que é o Xeon E5 2620B3, uma blasfêmia da Master Race. Como assim, Lucas, colocar uma 3080 com CPU tão barata? A galera ficou aquela neuro do gargalo. Não, ó, com esse processador eu só posso pôr essa placa. Quem criou essa regra? Ninguém, é uma regra aleatória ali. Então por que não colocar uma placa mais forte para a gente ver até onde o CPU vai? Obviamente, estou falando para você comprar necessariamente a 3080 e economizar o máximo no CPU. Porém, é interessante para a gente ver o quanto ele se desenvolve quando a placa de vídeo não é o gargalo. Quando ele é o gargalo, aí a gente começa a ver as diferenças dos processadores. No vídeo passado, eu fiz o contrário. Eu trouxe uma placa de vídeo mais simples, mais provável de ser usada com um Xeon, com o i3 que é a 1650 Super, uma placa que está sendo menos visada para mineradores. Esse vídeo está aparecendo aqui. Recomendo que assistam, porque lá eu expliquei coisas que aqui eu não vou explicar de novo, para não ficar repetitivo, tá bom? Então lá a gente tinha uma placa mais fraca, que limitava a performance, e a gente viu que a performance do Xeon foi legal quando a placa de vídeo não entregava tantos quadros. Agora a gente está com uma 3080 que vai entregar 200, 300 quadros dependendo do jogo, e aí a gente vai ver como o Xeon se desenvolve nesse tipo de situação também, ok? Bom, então breve resumo. Estou usando o Xeon E5 2620V3 para a plataforma X99, é um CPU dedicado a servidores que hoje é vendido no mercado chinês para pessoas aqui no Brasil, por exemplo, e de outros lugares do mundo. Ele é um CPU que eu paguei R$130, a placa-mãe Machinist X99K9, ela usa o chipset original, não é aquelas placas que usam adaptações de outros chipsets. É uma placa que está funcionando bem, tive pequenos bugzinhos, nada que não aconteça também em placas-mãe mais recentes aí no mercado, né? Coisas como o USB às vezes buga, tem que tirar e colocar e funciona de novo, tá? Porque são placas-mãe chinesas, elas não são tão boas quanto uma Asus, uma ASRock, enfim. Então quando a galera monta kitzinho, normalmente é com essas placas chinesas, por conta do preço, não com uma X99 convencional, que acaba custando muito mais caro que uma placa dessa. Placa de vídeo RTX 3080, modelo Gameward Phantom GS, que é um dos melhores modelos, pega clocks bem altos, e o kit Quad Channel, 4 módulos de 4 GB da HyperX, modelo Fury 2400, o CPU só permite um 866, então foi citado automaticamente pela placa-mãe, um 866 Quad Channel CL12. A vazão real que esse kit proporciona é parecido com 3200 MHz Dual Channel, ou seja, acaba ficando parelho com o que nós temos de melhor no mercado hoje, né? Os controladores suportam ali 3200 por conta de estarem Quad Channel e não em Dual Channel. Então eu faço isso para aproveitar o melhor da plataforma. De repente, alguns de vocês podem falar assim: Lucas, mas por que você não faz Dual Channel, cara? Talvez seja mais parecido com o que as pessoas iriam fazer, mas por que eu não aproveitaria o melhor da plataforma? Seria a mesma coisa eu pegar, por exemplo, um 5900X e desligar núcleos para testar contra o i9, porque tem mais núcleos. Não, eu vou testar como ele é, como ele pode proporcionar. E a gente vai ver a diferença no preço, depois se vale ou não a pena, beleza? Explicado isso, vamos ao nosso teste. Tá? O CPU tem 6 núcleos e 12 threads. Uma questão desses CPUs de servidor é que o clock dele é muito baixo, porque ele não é feito para jogos e coisas que precisam de muito single core. Então eles trabalham com muitos núcleos e clock relativamente baixo. Existem dois Xeon E5 2620V3. Um é aquele que você pega, coloca na placa-mãe e roda. O clock dele fica na casa dos 2600 MHz, todos os núcleos, quando você roda uma carga pesada, como você pode ver aqui no gráfico no Blender. E quando você faz o unlock do Turbo Boost, ele roda todos os núcleos a 3200 MHz. É um aumento de 600 MHz. Aqui sim faz diferença esse overclock. Como eu disse para vocês em outros vídeos, por exemplo aquele review do Core 9, quando você faz um overclock no CPU que já está lá 4.7, 4.8, a diferença é muito pequena. Quando você pega CPUs como esse e faz esse aumento na frequência, isso melhora demais, porque ele está precisando de frequência, claramente. O CPU está 2.600 aqui, tá bom? Em jogo, como a carga de trabalho é menor,
ele costuma oscilar entre 2.700 a 2.800 MHz, tá bom? Agora, em jogo com esse unlock, ele continua cravado nos 3.200. A gente observa aqui que as temperaturas do CPU são especialmente interessantes, né? Mesmo com um air cooler simples de R$100, o CPU está pegando ali 49 graus no máximo, e quando a gente desbloqueou o boost, 58 graus, tá? Eu fiz o under voltage, menos 70 mV, isso é recomendado para que você mantenha a frequência nesse patamar alto em carga pesada por conta de limites de energia, né? Limite de potência, não apenas limite de temperatura, que o CPU continua muito frio. E é bom que vocês saibam, estou para vocês, que esse tipo de ajuste tem riscos, porque o unlocker do Turbo Boost não é você lá na BIOS, ao menos não nessa placa-mãe, vai lá e ativa uma opção. Não, você tem que regravar a BIOS inteira, então pode dar problema, a sua placa-mãe pode parar de funcionar, você vai ter que mandar para um técnico. Então esteja ciente dos riscos. E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que existe um aumento de performance, mas dá para você usar mesmo no padrão. A galera fica com essa neura também, não, cara, o Zinho tem que ser o unlocker do Turbo Boost, e fica pressionando, ó, testa com booster. Hoje a gente vai ver que mesmo estoque o CPU vai bem e consegue competir contra CPUs modernos como um 1600AF, contra um Ryzen 3, contra um Core 3, tá bom? Mas enfim, então, cientes dos riscos, eu não tive nenhum problema, mas tem pessoas que infelizmente acabam tendo dificuldades. Tem placas-mãe da China que ela já vem automático com esse tipo de recurso. Você vai ter que pesquisar, porque placa-mãe da China tem placas boas, tem placas mais ou menos, tem placas que são um pouco mais ruinzinhas. Você tem que ver vídeos das placas, tá bom? A minha, eu gostei da experiência, tem funcionado bem. Bom, vamos então para os testes de benchmark, produtividade e renderização, começando aqui a Adobe After Effects 2020 no Puget System Benchmark. Nós vemos todos os testes, inclusive dos CPUs mais modernos, como o 11900K, 5900X, e o Zinho fica lá na parte de baixo. Nossa, Lucas, o Zinho é fraquinho assim. Lembre-se que é um CPU que custa hoje cerca de R$200, então ele é bem mais barato que um Ryzen 3, que um Ryzen 5 1600AF, que um Core 3 Ryzen 100F. Porém, mesmo assim, a performance está ali, ok, né? Ele pontuou 638 pontos com o Turbo Boost e no estoque 593 pontos, então realmente ficou abaixo do CPU mais simples dos modernos, como o Ryzen 3 3100. Quando a gente parte para o Blender 2.90.1 Demo Barbershop, está disponível no site, nós vemos os dois extremos. Na parte de cima, renderizando com a 3080, usando o CUDA Core, 5 minutos e 58 segundos. Renderizando com o Zinho, 31 minutos. Então você começa a perceber que em trabalho, nesse tipo de software, vale a pena você pôr a placa de vídeo para renderizar. Mesmo que você use o Zinho e a placa de vídeo faz um trabalho magnífico. Se você for renderizar com o processador, você começa a perceber diferenças aí bastante interessantes. Se esse tipo de software é o seu trabalho diário, pode ser relevante você optar por um CPU mais rápido ou não, tá bom? Então nós vemos que quando a gente fez o unlocker do Turbo Boost, esses 600 MHz a mais fizeram uma boa diferença. Ele ultrapassou a performance tanto do Core 3 100F quanto do Ryzen 3 3100, que são CPUs mais caros que ele. Olha aí. E mesmo ele tendo um clock menor que os dois, né, 3.2, ele tem 6 núcleos, e acabou compensando. Então observe que os CPUs modernos, eles têm núcleos mais rápidos. Um 3100, um 10100F tem 4 núcleos, porém mais rápidos que os núcleos quarta geração Intel Haswell E do Zinho E5-2620V3. Porém, quando a gente aumenta o clock, mesmo tendo núcleos mais fracos, ele tem 6 núcleos, acaba compensando isso é muito legal. E ele ficou aqui atrás do 1600AF. Partindo para o Cinebench R20, novamente a parte de baixo pertence ao Zinho, né, um CPU mais simples, porém, quando a gente fez o unlock do Turbo Boost, ele aumentou ligeiramente o single core, você percebe que o single core dele realmente é mais fraco, pontuou ali 303, por isso que em games a gente vai acabar vendo os outros CPUs na frente dele, já que certos jogos aproveitam de um núcleo, 2 ou 3 núcleos, enfim, mas na pontuação multicore ele fica entre o Core 3 e o 3100, né, 2.225 pontos. Foi um bom aumento de performance, 600 MHz a mais, apenas usando uma ferramenta. Eu usei aquela ferramenta do MyConst, que eu acho que o 1889, alguma coisa assim, tem no canal dele. Inclusive, aqui no YouTube tem canais que mostram esse software a fundo, como o Mário Mazzotti. Eu vou deixar o vídeo dele aparecendo aqui, como atualizar a BIOS,
como fazer esse unlock do Turbo Boost, ele explica muito mais detalhes, tá bom? Então, beleza, Cinebench, vamos para o Corona Benchmark, que é um renderizador para 3ds Max Cinema 4D. Parte de cima, 58 segundos, Ryzen 9. Parte de baixo, Xeon, 4 minutos. Pode parecer pouco, Lucas, mas 3 minutos de diferença? Para quem vai trabalhar com isso, fazer um render gigante de 10, 15, 20, 30 horas, essa diferença aqui é muita coisa, tá? Mais uma vez, unlock do Turbo Boost, 600 MHz a mais, ele ficou ali acima do desempenho de um Core i3, que tem 4 núcleos e 8 threads e custa mais que ele. O Core i3 eu paguei R$580 e o Ryzen 5 1600AF, na época eu paguei a mesma coisa, por volta de R$560, tá bom? Bom, e aqui nós temos todos os CPUs, aí vocês podem comparar, ver o CPU que você quer, né? De repente você está em dúvida entre o Ryzen 5 3600 e um Xeon para trabalho, só você ver, calcula a porcentagem e chega à sua conclusão, tá bom? PC Mark 10, pessoal, esse aqui é um software para uso doméstico, para você que vai fazer um uso diário ali, Excel, Office, internet, Skype, navegação geral. Nós vemos que o Xeon tem um desempenho abaixo de todos, mas não é tão ruim. Você vê que ele fica próximo ali, ó, com o Turbo Boost em relação ao 1600AF, que é um CPU muito bacana e que eu sempre recomendei aqui no canal. Tá? O CPU que também tem 6 núcleos e 12 threads, tem um IPC melhor e tá aí próximo a ele, tá bom? Premiere Pro, utilizando o Puget System Benchmark, esse foi o único teste fora da curva que o unlock não deu muito certo. Na verdade, deu certo, mas ele não gerou tantos resultados. Ficou apenas 5 pontos acima, então quase a mesma coisa, tá? Permaneceu abaixo do Core i3 10100F e de todos os outros CPUs aí da lista, tá bom? Por fim, nós temos aqui o VRAY Next Benchmark, ele ficou com uma boa pontuação mesmo ali em estoque, próximo do desempenho do Core i3, e quando a gente fez o unlock ele passou o Ryzen 3 3100, tá bom? Ficando entre o 3100 e o 1600AF, porém mais próximo do 3100. O que a gente está vendo aqui, pessoal, acaba se repetindo em jogos também, tá? Não é apenas aqui, mas de fato quando a gente faz o unlock ele acaba ou ultrapassando o 3100, ou ficando muito próximo dele, brigando com o 1600AF, brigando com o Core i3, tá bom? Ok, pessoal. Vamos lá então para os testes em jogos. Lembrando para vocês que na descrição eu coloco o timestamp para que você possa ver só o teste que você quer. Assassin's Creed Valhalla, Full HD com a 3080. Observe que a minha metodologia de testes eu não coloco o jogo no low, tá? Embora eu fiz isso lá no último teste porque a placa era mais fraca. Por que eu não coloco o jogo no low, no mínimo? Porque ninguém vai colocar uma 3080 no mínimo. Então não faz muito sentido ver, eu vou ver aqui 150 quadros, mas a pessoa que vai comprar a 3080 vai rodar no mínimo? Não, vai rodar no Ultra, que é uma placa muito forte. Então eu tento ficar nesse meio termo entre mostrar a performance do processador, mas também se igualar com o que o usuário iria fazer na casa dele, senão fica um teste muito, sei lá, desproporcional. Então nós temos aqui o melhor resultado com 11900K, 10900K, 97 quadros e o Xeon 82. Observe, o resultado foi próximo, cara. 82. Se você calcula a diferença de preço, cara, é bizarra. Um Core i9 tá 3 e pouco, 4 mil reais, enquanto que o Xeon tá 200 pila, cara. A mínima, é verdade, 1% low foi menor, é o que eu falei para vocês no último vídeo da 1650 Super. Os CPUs mais modernos, eles têm mínimas normalmente melhores, porque são CPUs mais estáveis, tem um IPC melhor, tem um single core melhor, tá? E conforme vai passando o tempo, não é apenas a quantidade de núcleos, mas o IPC tende a envelhecer também. Então, ainda assim, o desempenho não foi ruim, 50 quadros de mínima é uma boa mínima, dá para você jogar perfeitamente, mas os CPUs mais modernos de fato têm mínimas melhores. Aqui a gente observa que ele ficou ali, inclusive, com a mesma média de um 1600AF, que é mais caro que ele, tá? 1040p, pessoal. Nós temos aí então as diferenças, as mínimas do Xeon continuam um pouco inferiores, porém você vê, ó, 3 frames de mínimo em relação ao 1600AF, já não é tão diferente assim, né? Antes tinha sido 7 frames de mínimo. E 1 frame a menos que o 3600 na média. Por quê? Subimos a resolução, as coisas começam a melhorar para todos os CPUs, porque tem menos quadros. Quando a gente coloca em 4K, acontece a mesma coisa, tá? Eu não trago os testes em 4K, faz parte da minha metodologia, isso há muitos anos, trazer Full HD 1040p
com as placas mais tops, porque são as resoluções mais prováveis de serem usadas. 4K para PC, tem pessoas que usam, mas são menos pessoas, porque você acaba tendo um monitor pequeno, muito próximo da mesa, a densidade de pixels é muito grande, geralmente a pessoa joga numa TV 4K, enfim, não são todas as pessoas que põem isso na sala. Então eu prefiro trazer uma resolução intermediária, que é mais fácil de ser alcançado pelas pessoas, tá bom? Bom, Assassin's Creed Valhalla, vamos agora para Battlefield 5, logo a gente vai trocar pelo Battlefield 6, né, deve estar para sair aí. Nós vemos ali no topo da tabela o 11900K, 192 quadros, é isso que a placa consegue oferecer, certo? Agora, até onde o Zinho vai? 123 quadros, na média, no Turbo Boost, no estoque 108. Observe que, cara, dá para jogar perfeitamente no estoque, 108 quadros, é uma média muito boa, é uma mínima muito boa também, tá? Quando você faz um unlock, você ganha performance, é verdade, mas aí você escolhe se isso é relevante para você. Olha que interessante, quando a gente fez um unlock, ele ficou com um desempenho muito parecido com o 1100 AF, perdendo um pouquinho na mínima, tá? E ficou com um desempenho encostando ali no 3100, enquanto que o Core i3 acabou já subindo um pouco mais. Então, lá no teste da 1650 Super, a gente viu que os resultados eram mais afunilados, porque a placa era mais fraca. Aqui, a placa é mais rápida, os CPUs mais modernos se distanciam mais, tá bom? Você vê que o i5 tá lá, 158, tá bom? Quando a gente parte para 1040p, a gente começa a notar esse afunilamento, as coisas começam a diminuir mais, ainda assim a gente tem um ganho de performance a 3.2 GHz, fica muito próximo de um 3100 e de um 1600 AF. E isso aqui, pessoal, é surpreendente, porque é um CPU muito barato. É o que eu falei no outro vídeo, é um CPU extremamente interessante pelo custo que cobra. E a gente vai falar mais sobre isso no final do vídeo, tá bom? Aí estão os demais resultados, vamos agora para o Microsoft Flight Simulator. Esse aqui foi um ponto fora da curva também nos games, assim como a gente teve ali o Premiere Pro, onde a gente não conseguiu uma mínima em 30, né? Tudo bem que o próprio 1600 AF também não conseguiu a mínima em 30, mas aqui a gente teve uma mínima de 17, uma mínima relativamente ruim. No Unlock melhorou 21 de mínima, 39 de média, então esse é um game que para jogar com o Zinho eu recomendaria travar os quadros em 30 e já era. Como é um simulador de voo, as pessoas que jogam isso dentro do cockpit, cara, a movimentação é muito lenta, 30 quadros, nossa cara, blasfêmia, 30 quadros no PC, dá para jogar num simulador de voo, os caras jogam mesmo a menos de 30. Então é um desempenho ruim, mas nesse tipo de jogo, no cockpit, com um manche, dá para ir, tá bom? Mesmo num controle, no joystick. Mas aqui a gente vê que realmente, ó, você pega ali um desempenho estoque, um 3600 tem quase o dobro, tem quase 100% a mais de performance na média, tá? Então a gente vê aonde os CPUs mais rápidos estão se diferenciando. Quando a gente parte para 1040p, mais ou menos aquela mesma coisa, se você tem CPUs que pegam ali 75 quadros na média, enquanto o Zen está pegando 32, tá brigando nos 30, se isso é suficiente para você, aí você avalia, tá bom? Partindo aqui agora para Horizon Zero Dawn, benchmark, Full HD, ali sempre eu coloco a configuração que eu rodo. Lembrando para vocês, pessoal, às vezes vem alguém e fala assim, Lucas, você só mostra gráficos, cara, eu quero ver teste lado a lado, você quer ver um teste com 10, 12 CPUs lado a lado, como é que eu vou fazer isso, cara? O vídeo vai ficar de 1 hora e você provavelmente não vai assistir, então o que eu faço? Eu separo o vídeo, primeiro os gráficos, minha opinião, e depois eu solto um vídeo com os testes dos CPUs mais relevantes para esse comparativo, que seria o 1100 AF, o 3100, o 10100F. Então vai ter esse vídeo, calma, lado a lado, vai sair aí em breve, tá bom? Então nós vemos ali, mais uma vez, um ganho de performance 5 frames na mínima e um ganho de performance de 8 frames na média quando a gente fez o unlock, o que fez com que o CPU encostasse no desempenho do 1100 AF. Mesmo no estoque, ele já estava acima de um 3100, e isso é uma coisa bastante interessante, tá bom? Quando a gente parte para 1040p, a gente teve um ganho até mais significativo, né? Foram 11 frames a mais na média, e 7 frames a mais na mínima, e ele ficou ali apenas 6 frames abaixo de um 1600 AF,
que é um CPU também de 6 núcleos. MetroExodus Full HD, nós vemos que ele teve o pior resultado, porém você vê que o pior resultado não é um resultado ruim necessariamente. 103 quadros é uma taxa de quadros bastante jogável, tá? Então significa que se você colocar uma placa mais fraca, que vai entregar por volta de 100 quadros, por exemplo ali, uma 2060, uma 2060 Super, o Zinho vai bem, ele está entregando um bom desempenho. Falar que o Zinho não presta é a mesma coisa que falar que um 5820K não presta, porque basicamente é o mesmo CPU com menos clock, tá? Então está indo bem. A gente vê com o lock, com o unlock, ele aumenta o lock. Com o lock gamer, eu vou falar lock gamer agora. Ele aumenta a performance e fica ali mais próximo do 3100. A gente vê que realmente Ryzen 5 3600 para cima é outro patamar. A disputa aqui é contra Ryzen 3, Core 3 e o 1600AF, tá bom? 1040p, 15 frames a mais de média, ficando colado com 3100, 2 frames a menos, né? Então fica um empate técnico entre esses processadores. Agora nós temos aqui Red Dead Redemption 2 Full HD. A gente observa aquela discrepância lá em cima, onde o Ryzen 5 e o Ryzen 9 ficaram com mínimas estranhas, tá? Os CPUs Intel têm mínimas melhores aqui. Então você vê que houve um ganho de desempenho e esse foi um dos poucos jogos que o Zinho passou o Core 3, cara. O Core 3 da 100F está sempre ali em cima e agora acredito que por conta da gente estar fazendo teste numa grande cidade, São Denis, e o Core 3 ter 4 núcleos, mesmo estando a 4 GHz, nós temos aqui um CPU a 3.2 com mais núcleos, dando mais média e mais mínima, tá? Quando a gente desbloqueou ele para 3.2. É um teste interessante, onde ele ficou muito próximo de um Ryzen 5 3600, que é um CPU bem mais caro que ele, que custa cerca de R$ 1.400 a R$ 1.500, tá bom? Nós temos aqui o teste em 1040p, onde ele teve mínimas interessantes, ó, brigando ali com CPUs como, por exemplo, o 5600X e 5900X, enquanto que a média ficou próxima de um 3900X. Olha aí que interessante, cara. O CPU tá indo bem, cara, no 1040p. E um pouco acima na média em relação ao 10100F e agora distanciou legal em relação ao 3100, tá bom? Resident Evil 3 Remake é um jogo mais leve, né? 315 quadros é o nosso teto alcançado pelo 5900X. O CPU ficou muito longe do teto, ele bateu 189 quadros. Nossa, cara, o Zinho é um lixo. Cara, estamos rodando muito bem com ele já. Tá? Então, por mais que ele desempenhou bem menos que os CPUs lá de cima, ele está entregando 189 quadros. E mesmo no estoque, sem você mexer em nada, 170 quadros. Tá ótimo para jogar um jogo desse, tá muito bom. Lógico, essa é a minha opinião, cada um vai decidir o que pretende. Se você quer fazer um game desse, você quer rodar um jogo desse a 300 quadros, igual o CSGO, aí é contigo, né? Mas eu faço teste para vocês verem até onde vai. Subimos para 1040p, aí você vê, ó, 190 quadros, ele ficou abaixo do 3600, mas ainda entregando uma taxa de quadros muito boa, de forma com que um 11900K entrega 230, 40 frames a mais. Porém, o 11900K custa uma pequena fortuna, né, perto do Zinho. Shadow of the Tomb Raider 2018, pessoal, olha aí, mínima do Zinho batendo a mínima do Core 3, tá? Esse é um teste que na última passada do benchmark também pesa para CPU e 4 núcleos acaba ficando um pouco estrangulado. E é por isso que vocês observam que o Ryzen 3 3100 e Core 3 100F tiveram mínimas menores que o teste do Unlock do Turbo Boost. Então percebe que aqui a questão é clock, cara. Se desse para pegar esse Zinho e colocar ele a 3.5, 3.7, 3.8, iria esquentar mais. Porém, você provavelmente estaria encostando no desempenho do 3600, cara. Infelizmente, não tem informação se dá para fazer isso. Pelo que eu estive pesquisando, era complicado fazer esse tipo de coisa. Então, 3.2 é o máximo que a gente coloca aqui. Tem alguns que o pessoal fala que é desbloqueado, que dá para você fazer um over lá e tal, tá? Mas, ok, vamos seguir o teste. 1040p, a mínima dele ficou bem interessante. Olha a mínima do Ryzen 3 3100, caiu, 49, tá? Ela ficou pior que o teste em Full HD. E aqui a gente teve mínimas mais estáveis e uma média boa próximo do Core 3 100F. Último jogo, The Division 2.
Ele ficou na parte de baixo, tudo bem, né? Um CPU bem mais barato, teve um aumento de performance na média com o Unlock, da mesma forma em 1040p, teve aumento também na mínima e ficou com a média praticamente a mesma, empate técnico com o Ryzen 5 1600AF, que é um CPU mais caro que ele. Vou fazer uma pequena pausa agora para a gente ir para a conclusão, por conta da bateria que está quase acabando aqui. Continuando aqui então, pessoal, vamos para os últimos dois gráficos, que são os gráficos de performance relativa. O que ficou claro para a gente nos testes, o Xeon em multitarefa, ele às vezes ganha, fica um pouco abaixo de um Core i3, a disputa dele aqui é contra Core i3 1600AF e Ryzen 3 3100, CPUs mais modernos, tá? Às vezes no unlock do Turbo Boost ele sobe um pouquinho, passa eles, iguala, fica mais próximo. Em games, a gente vai ver aqui que ele se saiu bem, cara. Às vezes tem aquela concepção, não, o Xeon vai mal demais, cara, a gente coloca em relação aos CPUs mais modernos. A gente vai ver aqui que a média de frames dos 9 games, ele entregou 94 frames de média, tá? Quando a gente fez o unlock, 105, então são 11 frames a mais de média. É um desempenho ruim? Não, não é um desempenho ruim, porque é um CPU que custa muito menos, então é aceitável ele render menos. Olha o preço do processador, cara. Olha o preço dele, e isso tem que ser levado em consideração. Então o unlock do Turbo Boost, 12% a mais. É um bom aumento de performance, mas dá para você rodar sem se você não quiser fazer esse procedimento. Observe que quando a gente fez o unlock, ele encostou, ele ficou em empate técnico com o Ryzen 3 3100, que é um CPU Zen 2 moderno, 4 núcleos, 8 threads, e passou um pouquinho, ele ficou ali 105, alguma coisa, por isso que a barrinha ficou um pouquinho acima de 1100AF, então 1%, a gente pode considerar um empate técnico entre 1100AF, Xeon 3.2 e Ryzen 3 3100. Agora o Core i3 realmente já deu uma distanciada, e Lucas, será que ainda vale a pena comprar um i5, um Ryzen 5 tendo o Xeon? Vocês estão vendo qual é o benefício de CPUs mais modernos, cara. O desempenho é maior. Um i5 10400F está entregando 46% mais que um Xeon, tá? Um Ryzen 9, 70% mais. E assim vocês estão vendo aí a diferença. Isso com uma placa mais forte. Como mostrei, com a 1650 Super, as diferenças são mínimas, porque a placa está limitando a performance. Aqui é o contrário, quem limita a performance é o CPU. Por isso que a gente vê o Core i9 lá em cima e o Xeon aqui embaixo. Mas ressaltando para vocês o preço, que é sempre importante, tá bom? Quando a gente parte para 1040p, a gente observa que as diferenças começam a diminuir. A gente vê aqui a diferença do Core i9 lá em cima, 48% para o Xeon, antes era 75%. Por quê? Porque tem menos quadros. Então quando a gente vai para 4K, essa diferença vai cair aqui provavelmente para 20%, talvez 15%, 16%, porque é natural render menos quadros em 4K, o peso é muito alto, tá bom? Então sempre ressalto isso para vocês. Aqui mais uma vez o i3 ficou à frente e a disputa ficou acirrada entre o 1600AF, que eu tanto recomendei, e se eu recomendei o 1100AF custando o que ele custava, por que eu não recomendaria o Xeon? É uma coisa que não faz sentido, tá bom? Então nós temos um CPU que em games, liberando o Turbo Boost, fica bastante competitivo contra os CPUs modernos. Mesmo no estoque é ok. Você vai colocar uma placa intermediária, ele vai desempenhar bem, assim como os outros CPUs que nós temos aqui. Os pormenores, pessoal, é um CPU que você compra usado, tá? CPU dificilmente dá problema, eu nunca tive um CPU queimado, aliás, tive um lá no passado, mas acabei judiando um pouquinho dele, mas normalmente o CPU não estraga. Os CPUs são importados, tem um risco de taxa, mas o risco é baixo porque é um CPU muito pequenininho, vem num envelope para você. O meu não foi taxado, mas tem risco. Da mesma forma que a placa-mãe que as pessoas compram lá fora, eu comprei a minha, passou batido, mas tem pessoas que são taxadas, pagam ali alguma coisa entre 120 e 130 reais, às vezes pode ser mais ou menos. Então tem riscos de você pagar um pouco a mais na hora da compra, mas ainda assim o CPU na ponta, mesmo com a taxa, acaba ficando mais barato que um Ryzen 3 ou um 1100AF, que você vai pagar hoje 650, 700 reais. E tem um desempenho bastante satisfatório. O Xeon, ele tem sido uma oportunidade para pessoas que têm condições mais complicadas a montar um PC Gamer, cara, porque você tem um desempenho aceitável, pagando muito pouco, e isso é uma coisa excelente. Excelente, cara. Então, recomendo o Xeon, ciente dessas situações que você vai comprar um CPU usado, uma placa-mãe
chinesa, que é o que normalmente as pessoas fazem. Dificilmente alguém compra uma Asus, uma Gigabyte, que são placas que não se encontram mais porque não são fabricadas mais. E tem placas que são boas. A minha eu considerei boa, ela funcionou muito bem. Tem placas que não são tão boas, aí você tem que pesquisar. Tem placas que não suportam Quad Channel, como eu usei aqui. Então são coisas que você vai pesquisar placa a placa, mas tendo esse conhecimento prévio, tem uma gigante comunidade do Zinho que pode te ajudar nessa pesquisa, é um processador bastante interessante. Por isso que eu comprei, por isso que eu estou trazendo os testes e vou continuar testando. Aquela máquina que eu trazia 1600AF, 570 gameplays, eu vou trocar, eu vou trazer com o Zinho agora, porque o preço do CPU faz muito mais sentido, sendo que a performance é muito parecida com o 1600AF. Tá certo, pessoal? Basicamente é isso. Em breve eu trago para vocês o comparativo lado a lado em games também, com a 3080, assim como eu trouxe com a 1650 Super, então vocês vão poder conferir todos os vídeos aí no canal. Quero agradecer aqui a todos que chegaram até o final comigo, que acompanham os meus testes. Peço que ajudem a divulgar esse vídeo. Você que tem um grupo de Zinho, divulgue na sua comunidade, mostra que a gente não tem preconceito com o Zinho. Eu estou fazendo o teste justo com a plataforma, mostrando a minha opinião e todos os resultados, deixando vocês livres para escolher o que vocês acharem melhor, tá? Zinho entrega um bom desempenho no preço bastante baixo. Você tem CPUs mais caros que entregam mais desempenho. Aí quem vai mandar o seu bolso, você escolhe o que é melhor. Eu tenho todos esses CPUs aqui, quem vai comprar são vocês. Aí você decide até onde vai o seu bolso, aonde você consegue investir mais, tá bom? Basicamente é isso. Um grande abraço, muito obrigado, tchau, tchau.